A ideia aqui hoje é trazer para vocês como é que a gente pode fazer boas apresentações e bons cursos utilizando a oratória didática virtual. Muito bom! Então vou começar com uma boa e com uma má notícia. O que vocês gostariam de ouvir primeiro? Eu não consigo ver vocês, mas pela minha experiência facilitando vários cursos, muitas palestras para grandes e pequenas plateias, o que eu diria é que geralmente 2/3 da plateia pede para começar pela má notícia. Só 1/3 pede pela boa notícia, que são os mais otimistas geralmente. Então, vou começar pela má notícia e depois eu trago a boa notícia. A má notícia é a seguinte: cara, a vida de apresentador, de orador virtual é mais dura mesmo. Então, tem muito mais concorrência do que quando a gente apresentava presencialmente. Então, por exemplo, a gente concorre com o filho que está em casa, no escritório remoto, a gente concorre com o chefe, a gente concorre com o cliente que não para de ligar, a gente concorre com a TV, a gente concorre com o cachorro, a gente concorre até com a geladeira. O cérebro das pessoas que estão participando com a gente nas reuniões, nas apresentações, nos cursos, tá o tempo inteiro pensando, cara, será que eu devo ficar aqui com essa pessoa ou será que eu devo fazer outra coisa? Então, a gente tem muita concorrência e realmente, se você tem um desafio, percebe um desafio de conectar com as pessoas mais facilmente no virtual, você não está sozinho. A gente está todo mundo no mesmo barco. Então é mais difícil mesmo. A boa notícia é que, cara, os fundamentos da didática e da oratória, eles não mudaram. A gente estuda isso há bastante tempo e buscamos justamente uma curadoria, é isso que a gente vai trazer para vocês hoje, uma curadoria do quais são as técnicas e quais são alguns elementos que fazem com que a gente possa aplicar, fazem com que as nossas apresentações, os nossos cursos sejam muito mais memoráveis e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, o fundamento não mudou, o ser humano continua o mesmo. O que mudou? Mudou justamente a forma de fazer as coisas. Mudou a maneira como nós vamos utilizar os diferentes recursos que a gente tem no dia a dia para fazer com que a nossa oratória, para fazer com que os nossos cursos eles sejam muito mais atrativos. Então, o que muda efetivamente? Então, a gente tem basicamente duas coisas que são críticas e que mudaram. Uma delas é que antes, a gente tinha um protocolo, né? Então, hoje o conteúdo, ele tem que ser muito mais relevante. Porque antes, cara, você já tinha marcado a reunião com a pessoa, ou a pessoa já tinha ido até lá para te ouvir. Então, ótimo, você já estava lá. E quando a gente estava na frente de alguém, muitas vezes o que acabava acontecendo é que mesmo que a pessoa não estivesse prestando atenção na gente, a pessoa estava lá, fazendo cara de conteúdo, acenando, enfim, tinha todo um protocolo que, mesmo que ele tivesse de vez em quando checando as mensagens dele, ele olhava pra gente, ele ficava frente a frente olhando pra gente. A gente tem gerações e gerações de pessoas que são treinadas justamente nessa protocolo, nessa dinâmica de como ouvir pessoas em discursos, ouvir pessoas na escola, ouvir pessoas nas empresas, ouvir pessoas na igreja, enfim, isso é milenar, tem mais gerações e gerações e gerações, a gente está acostumado com a oratória em um ambiente absolutamente presencial, então tem um protocolo. E como facilitadora, como treinadora de diversos oradores ao longo desses anos e diversos, inclusive, instrutores de treinamento nesses anos, o que eu arriscaria dizer é que, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas não estão ouvindo também. Mas, como o orador tinha um apresentador tinha o olho da plateia ali, e de vez em quando uns acenos assim, isso dava um conforto, isso dava uma tranquilidade maior, e a gente saía com a percepção de que, ufa, pelo menos passou, né? Então, a vida agora é muito mais árida porque não tem esse protocolo, pelo menos na vida que a gente está vivendo agora, o mundo que a gente está vivendo. Pode ser que, com os aprendizados que a gente vai ter com o tempo, vai
vai se criar um novo protocolo, uma nova dinâmica e tudo mais. Mas agora é tudo mais preto no branco. E o primeiro ponto de boas apresentações é elas serem memoráveis. O primeiro ponto de bons cursos é eles serem realmente memoráveis. Eles trazerem alguma coisa que é absolutamente relevante, mega conectado com a realidade, com a necessidade daquela plateia, daquele público que está ali. Então, esse é um ponto. Muda o protocolo, muda e com isso mudam alguns recursos que a gente tem que usar. E outra coisa que muda é que a gente tem uma grande concorrência, tá todo mundo muito entupido de informações e a gente tem um efeito, um fenômeno que acontece no cérebro e que no online, no virtual, ele é muito mais presente, que é a questão do cérebro a cada 20 ou 30 minutos buscar uma referência para se realmente aquele conteúdo está valendo a pena ou se ele deve se desconectar para fazer outra coisa. Então, o que acaba acontecendo? No virtual, o cérebro, ele fica o tempo todo, e aí tem vários estudos com relação a isso que trazem esses números, que dizem que, no final das contas, o cérebro ele fica a cada 20 ou 30 segundos, que é super pouco tempo, ele fica checando se vale a pena estar ali ou se tem uma outra fonte melhor de prazer ou de satisfazer as necessidades básicas. Então a gente já sabe pela neurociência, a gente usa isso pra caramba como facilitador e como oradores, que a neurociência ela traz pra gente várias explicações de comportamentos que a gente tem no dia a dia. E uma das coisas que a gente já sabe é que o cérebro ele busca atalhos, ele sempre vai buscar o menor caminho, por isso que é tão difícil vencer alguns hábitos. E a outra coisa é que o cérebro ele sempre vai buscar a satisfação pessoal. Então, o tempo todo que eu estou apresentando para uma pessoa, o que acaba acontecendo é que o cérebro dela automaticamente está falando, cara, será que eu fico aqui ou será que é melhor a geladeira me dar mais satisfação? Aí 20 segundos ou 30 segundos depois vai, será que eu fico aqui ou será que é melhor responder a mensagem que o chefe mandou? Será que eu fico aqui ou será que é melhor responder um e-mail para ganhar tempo? Será que eu fico aqui ou será que é melhor ver TV? Será que eu fico aqui? E aí constantemente está se fazendo esse exercício. Então, além de ter um conteúdo super relevante, porque muda o protocolo, a gente tem que utilizar técnicas de engajamento de participantes da nossa plateia de uma maneira muito mais efetiva do que a gente usava antigamente, de uma maneira diferente, na verdade, do que a gente usava no presencial, principalmente quem é super treinado para fazer apresentações presenciais, ou cursos, ou aulas presenciais. Então, vamos lá. O que quero trazer para vocês é o seguinte, que a gente tem, nós vamos dividir o nosso conteúdo nos próximos 35 minutos, vai se dividir entre como é que a gente constrói um conteúdo memorável para realmente ser relevante e vencer essa questão de que hoje o protocolo é outro. E a segunda parte vai ser quais são as técnicas de engajamento que eu posso utilizar para realmente fazer com que, mesmo que eu tenha um conteúdo memorável, eu consiga fazer com que aquela plateia esteja comigo o tempo todo. Então, bora lá? Vamos lá, turma. Então, primeiro ponto, falando de conteúdo memorável. Uma palavra-chave quando a gente fala de conteúdo é ele ser memorável. E por que isso? Porque, de novo, lá vem os cientistas do cérebro, né? A gente sabe que 90% do que a gente ouve, 90% das informações que a gente recebe numa apresentação, numa reunião, num curso, em 48 horas a gente vai esquecer. Isso é um fato. Então, o que significa isso? De tudo que vocês estão me vendo hoje, aqui, 90% vai estar esquecido daqui a 2 dias. Vocês vão lembrar só de 10%. E aí tá o pulo do gato. Que é, cara, não foca nos 90%. Foca em controlar os 10% que a tua plateia vai lembrar.
Então, o que significa isso? E aí, significa eu realmente, efetivamente, saber qual é a mensagem-chave que eu tenho ali. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, essa pergunta é uma pergunta para refletir. Então, minha principal função é dar treinamentos, eu faço isso há muitos anos. Então, a gente usa o tempo todo, e a gente tem vários facilitadores aqui que eu vi entrando e vi nas inscrições, a gente tem vários facilitadores de cursos, de treinamentos, professores. A gente usa muito comumente um recurso que é de provocar reflexão nas pessoas. Então, bons treinadores, bons cursos, é o nosso ponto de vista, fazem o quê? Dentro de um conteúdo, apresentam para as pessoas algumas perguntas para que as pessoas possam refletir sobre as coisas que elas fazem. Na hora que a gente toma consciência das coisas que a gente faz, a gente consegue perceber o gap. E aí é que entra a oportunidade de a gente colocar novas técnicas, novas práticas, novos comportamentos para sedimentar, praticar e construir novos hábitos. É isso que a gente faz quando a gente está em cursos, em treinamentos, em programas que sejam memoráveis, que realmente mudam a maneira como as pessoas atuam, a maneira como as pessoas se comportam, como elas agem no dia a dia. Então, uma pergunta para vocês com relação a conteúdo memorável. Quando você pensa nas últimas apresentações que você teve, pensa nas últimas reuniões que você teve com clientes, se você é uma pessoa de vendas. Pensa se você é uma pessoa que está em facilitação de treinamento, pensa no último curso que você deu, na última aula que você deu, na última palestra que você deu. Como foi que você se planejou estruturadamente para que as pessoas saiam de lá com uma mensagem super clara? E essa pergunta é uma pergunta super importante. É uma daquelas perguntas de $1 milhão. Por quê? Porque se você não pensou em fazer isso de uma maneira estruturada e começou pensando no fim da tua apresentação e o que você quer que as pessoas levem como mensagem-chave, o que você quer que as pessoas façam após o teu curso, após a sua apresentação, já tem uma grande oportunidade de desenvolver a oratória. Então, uma questão que é importante, e aí vem uma outra pergunta. Você faz um catado dos slides quando você está preparando uma apresentação? Eu mesmo já fiz isso várias vezes, e às vezes eu até me pego fazendo isso, porque é tão legal começar pelo dado, né? É tão legal começar pela informação, afinal de contas é o que eu domino, é o que eu adoro. Então, vem a pergunta. Você começa as preparações da sua apresentação fazendo catado de slides, isso vem daquela reunião, isso vem daquela outra apresentação, isso vem daquilo que eu já apresentei, junta tudo, embola, mixa e, leva para a tua reunião. Se é assim que você faz, meu amigo, aqui tem uma provocação para você. Não faça isso. Para valer. Bons oradores, bons apresentadores começam pelo fim. Porque boas apresentações, bons cursos, boas palestras, elas todas são processos de influência. E quando a gente quer influenciar alguém, a gente tem que começar pelo que é relevante na cabeça deles e começar pelo que eu quero plantar na cabeça deles. Então, justamente por causa do efeito dos 10%, vem a seguinte sugestão para você. Quando você for preparar a sua próxima, e aí a dica aplicável, próxima apresentação, próximo curso, tua próxima reunião com o chefe, cara, o que eu quero, qual a mensagem central que eu quero que essa pessoa leve? Ela vai esquecer tudo. Qual é a mensagem central? O que eu quero que essa pessoa faça como consequência dessa apresentação, dessa reunião, desse curso? E aí você começa pelo fim, que é a técnica que a gente chama de 3, 1, 2. Então eu tenho uma mensagem que, independente do tamanho da minha apresentação, pode ser uma apresentação de 15 minutos, pode ser um elevator pitch que dura menos de 1 minuto, pode ser uma apresentação de 30 minutos, pode ser 1 hora, ou pode ser cursos de 40 horas, como a gente tem. Tem uma só mensagem, menos é mais.
principalmente no virtual. E o que eu quero que essas pessoas levem? E aí começa pelo fim, constrói depois, que é o 3, constrói depois o 1, que é o início marcante, que na GoRed a gente chama de técnica Hitchcock, você joga um corpo, que a gente compartilha com vocês um outro dia, e depois você constrói o meio. Depois você coloca os elementos que vão endossar a tua mensagem. Então, uma mensagem-chave e embasada por, no máximo, 3 ou 4 pontos para sustentar a tua apresentação. Isso torna conteúdos memoráveis. Menos é mais. Não adianta botar muita coisa, porque as pessoas não lembram disso. E o terceiro ponto com relação a conteúdos memoráveis coloca cada parte do teu conteúdo. Então, você vai começar pelo fim. Definir a tua mensagem-chave. Começa pelo fim, depois constrói o início e depois vai construindo o meio com os argumentos, com os dados, com a tua apresentação, com o teu produto, com o teu projeto, com a tua pedida e seja lá o que for que você vai colocar na tua apresentação. Beleza, faz isso e comunica, constrói a tua mensagem de forma que você comunica a tua mensagem, cada parte da tua mensagem, sempre de uma forma que seja interessante pro participante, de uma forma que seja interessante pra audiência. Como a gente faz isso? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo super simples, vou usar um exemplo que eu uso em cursos, depois eu dou para vocês alguns outros exemplos de apresentações. Mas mesmo quem faz apresentações com usar super bem isso daí. Bom, como treinamento, acho que todo mundo já participou de cursos, e eu dou muitos cursos online, e para turmas as mais variadas possíveis. E uma coisa que é super importante nos cursos online, facilitados via Zoom, Teams, Google Meets, Webex, enfim, todas essas plataformas, uma coisa que é super importante é manter as pessoas com a câmera ligada. E não só para o apresentador, isso não é só para o orador. É principalmente porque as câmeras ligadas, elas criam um maior engajamento. E não porque a gente está supervisionando as pessoas, mas porque elas estão participando daquilo. Né? Então, eu podia fazer um convite para as pessoas ligarem as câmeras de uma maneira super convencional. Aquela coisa que todo mundo já deve ter visto em treinamento, que é o que a gente aprende naquelas técnicas antigas de treinamento, que é, beleza, põe lá regras de convivência. Põe lá um slide bonitinho, com os post-its pendurados no varal e coloca lá, uma delas, câmeras abertas. Beleza, as pessoas vão olhar, as pessoas vão falar, beleza, ótimo, não sei o quê. O que vai acontecer? Pela minha experiência, 3, 4 minutos depois, começa um desengajar, o outro desengajar, e aí você causa um efeito dominó. Como é que eu faço no dia a dia? E é esse um exemplo que eu quero trazer para vocês, que é uma mensagem invertida. Eu começo pelo que é sempre relevante para a minha audiência e depois eu apresento o que eu tenho para comunicar como solução para o que é relevante para essa audiência. Então, o formato é sempre esse. O que é relevante para a minha audiência? Qual o problema deles? O que é que está na cabeça deles? O que eles querem alcançar? O que eles querem consertar? O que eles querem evitar? E aí eu apresento a minha mensagem como solução para eles. Então, vou dar um exemplo de como eu engajo as pessoas, a prática, um pedacinho pequeno de um treinamento, mas como é que a gente engaja para as pessoas deixarem as câmeras ligadas. Falo para elas, bom pessoal, bom dia, me apresento rapidamente, aí com menos de 30 segundos de treinamento, eu já viro para elas assim, olha, nós preparamos aqui para ter um curso uma manhã, 3, 4 horas, super práticas e com muito dinamismo. Então, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo um baita no conteúdo para vocês, baseado em melhores práticas, uma curadoria de conteúdo e nós vamos ter a oportunidade de, junto com os colegas no grupo, discutir, praticar e avaliar como é que a gente pode implementar esses novos conceitos que nós estamos trazendo para vocês para a realidade no dia a dia de vocês, para a gente efetivamente conseguir se beneficiar desses conceitos que a gente está trazendo. Então, o maior benefício de tudo que a gente está trazendo aqui não vai vir nem de mim, ele vem da metodologia e ele vem principalmente da interação entre vocês, do que é que
da contribuição e do compartilhamento do que cada um faz, de como foi sua experiência e como é que pode fazer diferente, como é que fez bem, o que é que sugere para o colega. Enfim, toda essa interação traz uma riqueza muito grande de aprendizado. Então, e quando a gente enxerga as pessoas, esse compartilhamento fica melhor ainda, fica muito melhor, é muito mais confortante e muito mais efetivo, significativo, quando a gente vê uma pessoa que está contando alguma coisa pra gente, está dando feedback pra gente, está sugerindo alguma coisa pra gente, enfim, está compartilhando a tua experiência. Então, uma grande sugestão para isso, para tornar a experiência muito melhor e muito mais memorável para todo mundo, é manter as câmeras ligadas durante todo o treinamento. A gente vai ter breaks a cada 1 hora, para quem precisar ver o filho, tomar uma água, ir ao banheiro. E se precisar desligar a câmera, fica à vontade, mas a gente realmente é super bacana esse compartilhamento que nós vamos ter. Pronto. Logicamente, contar de uma maneira um pouco maior, mas, cara, essa mensagem, o que acaba acontecendo é que, colocada dessa forma, eu não estou pedindo, eu não estou sendo imperativa, na verdade eu não estou colocando nada muito super sofisticado, mas tem uma forma de comunicar que poxa, mantenha a sua câmera ligada porque é bom para você, é você que ganha, quem vai se beneficiar aqui é você. E aí, não só em cursos memoráveis, mas em apresentações memoráveis, a grande questão é como é que eu coloco cada elemento do meu conteúdo de uma forma em que eu começo abordando o que é relevante para a minha audiência, para a minha plateia, e depois eu trago o que qual é a minha solução, como é que eu me apresento como solução. Então é isso, em termos de conteúdo, resumindo, para a gente avançar a partir daqui, tem uma mensagem-chave, só uma mensagem-chave. E a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, vou dar exemplos para vocês de grandes oradores e como é que eles usam essa mensagem-chave. Mas é uma só mensagem-chave, isso é super importante. O cérebro não consegue processar muitas informações. Tem uma coisa super interessante, que é legal compartilhar com vocês. A memória, ela é fator de várias coisas. Uma das coisas é a questão do tempo. Então, em 48 horas eu esqueço 90% das coisas que eu vi. A segunda coisa é fator de volume. Sabe aquelas apresentações? E em reunião de vendas isso é fatal. Mas em cursos também, em aulas, isso é terrível. Ou às vezes até reuniões com o chefe. E que a pessoa vira e fala assim: obrigada por trazer todas essas informações. Sabe o que é? É muita coisa. Eu preciso digerir tudo isso daqui e depois eu volto para você. O que significa isso? A pessoa é muita informação, a pessoa ficou congestionada de informação e o que acaba acontecendo é que ela vai jogar fora 90%. Agora, quais são os 10% com os quais ela vai ficar? Ela vai ficar com os 10% que eu quero que ela fique, ou ela vai ficar com uma parte, uns 10% que nem era tão importante assim, que nem faz parte da minha mensagem central. Então, ter uma mensagem central é super importante e isso é treinável. Isso é um modelo mental, é uma forma de trabalhar e tem a ver com hábito. Então, em primeiro lugar, tem uma grande mensagem-chave, começar do fim, depois do começo e depois fazer o catado de slides com 3 ou 4 pilares para fundamentar aquilo. E toda hora que for colocar a mensagem, colocar de uma forma que seja relevante pro participante e depois te apresentar como uma solução. Isso é o que grandes oradores, principalmente no virtual, fazem. Por que isso é tão importante no virtual? Porque as mensagens elas têm que ser mais curtas. E aí vem o segundo tema, que é a questão de, beleza, eu tenho uma mensagem memorável, eu tenho um conteúdo super interessante, construí a mensagem do fim para o começo, depois não fiz o catado de slide e estou apresentando de uma forma que seja relevante para eles. Mas, cara, eu ainda tenho o desafio de que o cérebro das pessoas que estão assistindo a minha apresentação estão o tempo todo querendo se desconectar.
Então eles estão lá o tempo todo. Vale a pena ficar aqui? Não vale a pena ir pra geladeira. Vale a pena ficar aqui? São 7 horas da noite. Vale a pena eu ir tomar uma cervejinha? Vale a pena eu vir e ficar aqui? Ou vale a pena eu falar com o chefe? Vale a pena ficar aqui? Tá o tempo todo fazendo isso. A cada 30 segundos, teu cérebro vai fazer isso. E é por isso que no virtual a gente tem um déficit de atenção tão alto. E aí vem a questão. Como vencer esse desafio? Como é que eu reconecto com as pessoas a cada 30 segundos? E a solução para isso é controla os estímulos. E principalmente troca de estímulos a cada 1 minuto, a cada 1 minuto e meio. Ou usa uma combinação deles. A gente já vai trazer para vocês uma lista de 6 tipos de estímulos que a gente pode usar, que se usa muito em apresentações virtuais que são memoráveis. Mas antes eu quero trazer para vocês o porquê que isso é tão importante e como é que isso realmente acontece. Então, alguns minutinhos que vale a pena a história. Então, tem uma cientista americana que estuda o que é que oradores memoráveis realmente fazem. E geralmente, o que acaba acontecendo? As apresentações, elas geralmente são construídas dessa forma. Eu começo com uma mensagem super forte de início. Então todo mundo prepara a largada, né? Porque isso é meio senso comum. Então, cara, faço uma piada para começar, faço aquela entrada, ô pessoal, muito bom estar aqui, uso minha empatia, vendedores usam isso muito bem. Enfim, de uma maneira geral, eu largo aqui. Depois, tem aquela barriga, aquele vale, que aí entra todo catado, informação, dado, coisa que as pessoas ficam lá totalmente desconectadas e que no presencial estavam lá às vezes olhando pro celular, pensando qual é a lista de fazer, fingindo que estavam fazendo anotação, beleza, mas tinha aquele vale e aí terminava em aula. Então, geralmente as cadências das apresentações, elas são assim. O que essa cientista descobriu? Ela analisou um monte de discursos históricos que se tornaram memoráveis. E, por exemplo, analisou vários, eu vou trazer 2 para vocês que são super interessantes. Um deles é o do Martin Luther King, que é aquele discurso super legal dele, que eu acho maravilhoso, eu já assisti várias vezes e continuo achando provavelmente um dos discursos mais bonitos que existem até hoje, que é aquele I Have a Dream, que ele fala em Washington, após aquela marcha que ele teve, que é um grande chamado. E essa cientista também analisou um discurso uma apresentação completamente diferente, que é a apresentação do Steve Jobs quando ele lançou o iPod. Então, o que tem nessas 2 apresentações que são coisas super interessantes? Uma delas é a do Martin Luther King. Então, em primeiro lugar, a apresentação do Martin Luther King, o que ela tem? Ela tem uma só mensagem. Ela é longa, ela tem vários elementos ali, mas ela tem uma só mensagem. E ela é uma apresentação que todo mundo lembra até hoje. Lógico que ele tem técnicas de oratórias incríveis, e uma das técnicas é a repetição, que ele usa super bem, I have a dream, I don't have a dream. Mas ele tem uma mensagem só, que é, cara, tá escrito na Constituição Americana, na parede lá em Washington, no monumento do Lincoln, que todos os homens nascem iguais. Mas não é isso que acontece aqui. Então eu faço para vocês um chamado para que todos sejam embaixadores da causa dos direitos civis nos Estados Unidos. É essa a mensagem-chave dele. E é essa a mensagem que fica reverberando na nossa cabeça até hoje. É isso que ele fez e é por isso que aquele discurso foi tão bem sucedido. Simples, que dá para traduzir em um parágrafo, em 2 frases. Tudo aquilo consistentemente está trazendo isso, essa mensagem. A apresentação de Steve Jobs, o que ele faz? Ele não estava ali vendendo, na verdade ele está apresentando um novo produto. Mas qual era a mensagem-chave ali? Qual era a ação que ele queria que as pessoas tomassem como consequência daquela apresentação? Ele queria que as pessoas saíssem de lá e falassem, cara, esse é meu próximo objeto de desejo. Como é que eu até hoje vivi sem isso? Olha como esse negócio é incrível. Mesmo que eu não possa comprar agora, mesmo que, sei lá, não seja o momento de eu ir até uma loja da Apple, esse é o meu próximo objeto de desejo.
E é por isso que essa apresentação também ela se tornou tão famosa. E eu nem sou tão fã dele como líder, mas ele, como orador, tem bastante qualidades, principalmente porque ele era uma pessoa muito dedicada como orador. Praticava muito e realmente construía o discurso de uma maneira muito estruturada. Então, olha que coisa interessante. As apresentações todas, e que essa cientista ela descobriu, além de ter uma linha mestra, uma mensagem-chave, e que era um chamado para as pessoas, que era significativo para as pessoas, o que essas apresentações todas históricas elas têm? Eu estou trazendo exemplo só de duas. Geralmente as apresentações, como eu falei para vocês, elas são assim, né? Dá aquela barrigada e a gente dorme no meio. E é quando no virtual a gente perde as pessoas. Os grandes oradores, historicamente, constroem a mensagem deles da seguinte forma, o discurso deles, a apresentação deles da seguinte forma. Tem uma mensagem-chave e eles vão utilizando uma série de técnicas para engajar a audiência ao longo de toda a apresentação. Então, eles têm a cada alguns minutos, alguns segundos, eles criam uma conexão nova com as pessoas que estão na audiência. Cria uma conexão cria uma conexão nova, cria uma conexão nova. Consistentemente eles fazem isso. E planejadamente fazem isso. Então, olha que coisa interessante. Isso já existia para os oradores super magníficos e que entraram para a história. Os oradores normais do dia a dia, o que faziam? Apresentações assim. E usava o protocolo presencial para que realmente as apresentações fossem ouvidas. Agora que a gente não tem mais isso, e agora que todo mundo tem uma urgência, uma quantidade de informação muito grande, e que a gente precisa realmente ser relevante e precisa o tempo todo buscar conexão com as pessoas, o que acaba acontecendo é que essa técnica que grandes oradores já usam, ela faz total sentido. E ela é totalmente aplicável a apresentações e a cursos e a aulas virtuais. Então, como é que a gente pode beber dessa fonte? Cara, prepara a tua. Depois que você preparar a mensagem-chave e como é que você vai começar, como é que você vai terminar, como é que você vai começar, como é que você vai apresentar o teu conteúdo de forma que seja relevante para as pessoas, um discurso invertido. Cara, utiliza esses 6 elementos e faz uma combinação deles a cada 1 minuto, a cada 2 minutos. Tem alguns elementos que têm uma duração um pouco maior e alguns elementos que têm uma duração um pouco menor. Então, alguns minutinhos para compartilhar com vocês esses 6 grandes blocos de elementos que a gente pode usar em apresentações virtuais. A primeira coisa delas é, faça uso dos visuais. Então, aqui, por exemplo, nós estamos numa apresentação no Instagram. A gente escolheu fazer uma apresentação no Instagram que tem uma outra configuração. Agora, se você está usando Zoom, Teams, Webex, mesmo YouTube, cara, dá para fazer uma combinação perfeita entre voz e imagem. Poxa, então utiliza os visuais a teu favor. E aí significa o quê? Faz uso de cores. Por quê? Na hora que você troca a cor do slide, tava azul, põe vermelho, pum, o cérebro já olha e fala assim, o que é isso? O cérebro é curioso, então utiliza isso a teu favor. Outra coisa legal, outra coisa importante nas apresentações visuais, utiliza mais slides, e isso é uma prática que já se fala há algum tempo em algumas apresentações. Sabe aqueles slides que tem um monte de coisa escrita e tudo mais? Utiliza mais slides para isso. Isso é um pecado, já era um pecado capital no presencial, no virtual mais ainda. Mas mais do que isso. Antes, a gente podia construir uma história mais no gogó. Agora, é mais difícil. Então, cara, se você tinha 1 ou 2 slides, põe vários slides ali na sequência. E uma coisa super importante, a gente não está falando de encher linguiça, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Conteúdo simples, rápido, fácil das pessoas entenderem, voltado para a plateia, para uma coisa que seja relevante para eles e da linguagem que eles entendem, mas utiliza os visuais e utiliza uma cadência de slides maior. Aumenta o ritmo, leva as pessoas e não é levado pelo ritmo deles. As pessoas gostam de seguir uma avenida, gostam de seguir um caminho. E é tranquilo se você conduz isso de uma maneira efetiva. E a outra coisa com relação aos visuais é, utiliza animações. Aí, de novo,
não precisa ser um master blaster do PowerPoint, designer, fazer um monte de apresentações, pedir uma apresentação amanhã necessariamente para sua agência. Eu também não sou uma pessoa que sou muito boa de PowerPoint, eu utilizo muito PowerPoint, mas não sou uma pessoa que usa esses recursos de design. Logicamente, a gente tem uma pessoa que faz isso pra gente hoje e eu tô muito grata por isso. Mas se você não tiver, cara, põe uma seta, põe texto que sai, põe imagem que entra, enfim, utiliza na animação, o que é importante é o movimento. Utiliza o movimento, deixa as pessoas ativas, porque eu já vou contar pra vocês um pouco do que como é que a atividade, a ação, ela pode ajudar a gente em apresentações e em cursos virtuais. Então, os visuais é um dos pontos. Cores, mais slides e animações, principalmente para dar movimento e para valsar entre voz e imagem. Outra coisa legal é, se você não tem visuais ou se você tá independente de você ter ou não, cara, você tem a voz, né? Então, aquelas coisas básicas que a gente tem em cursos de oratória e de facilitação, que entonação, a tua energia, cadência, ritmo, todos esses aspectos, presença corporal. Quando a gente tá no online, a gente fala assim, ninguém tá me vendo, ninguém não sei o quê. Cara, as pessoas sentem a nossa presença, as pessoas percebem a nossa energia, elas percebem a nossa emoção através da nossa voz. Poxa, dá pra usar pra caramba a voz, dá pra usar pra caramba o teu corpo, dá pra usar teus olhos, dá pra usar tuas mãos, dá pra usar vários recursos que a gente tem no presencial, a gente usa no virtual também. E, logicamente, a gente aprende isso em curso de oratória, super... É uma das coisas mais básicas que você tem no curso de oratória, mas tem uma coisa que é super legal se você quiser fazer, que é grava as tuas apresentações, grava as tuas reuniões, grava no Zoom, põe uma câmera, põe o teu celular gravando enquanto você está fazendo reunião, se assiste e tenta identificar se você compraria essa ideia de você. Tenta identificar se você está botando ansiedade demais na voz ou se você está botando energia de menos na voz. Tenta identificar quais são essas coisas que estão provocando empatia ou que estão provocando... que estão deixando as pessoas de se engajarem com você. E com relação a essa parte de voz, tem uma coisa super legal que eu queria deixar uma dica pra vocês, que é uma das que eu mais gosto. Usa pausas. O silêncio, ele é super poderoso para oradores. E bons oradores usam as pausas super bem. Bons vendedores também. E a gente dá bastante curso de negociação e vendas também. Então, tem várias técnicas para usar silêncio nas conversas. O silêncio ele é uma baita de uma ferramenta que a gente tem tanto na oratória quanto nas negociações. Ele é uma ferramenta de influência, o silêncio. Mas não vamos entrar muito aqui. A gente pode fazer um dia uma live só sobre como usar o silêncio em negociações, em liderança, em vendas, em comunicação de uma maneira geral. Mas queria trazer para vocês o poder das pausas. E como é que funcionam as pausas? Que elas são super importantes para apresentações virtuais. Porque elas causam emoção. Então, uma pergunta para vocês, de novo, para vocês refletirem. Para e pensa. Quando a gente está numa conversa com uma pessoa e aí, de repente, tem um silêncio, qual é a sensação? O que acontece quando de repente tem silêncio? Provavelmente a resposta que você deve ter dado, eu também já fiz essa pergunta para diversas plateias, provavelmente a resposta que você deve ter dado cara, causa um desconforto, deixa um vácuo, tem um vazio ali. Algumas pessoas não se importam tanto com o silêncio e gerenciam isso melhor, mas a maior parte das pessoas tem uma dificuldade com o silêncio. E o que acaba acontecendo? O silêncio, ele chama a atenção do cérebro. Ele é super rico para oratória virtual e para facilitação de cursos virtual, porque ele chama a atenção. Então, sugestão para oradores que vão fazer apresentações virtuais. Coloca a sua mensagem, planeja a sua mensagem. E aí, dentro dessa mensagem, independente do tempo que tem tua apresentação,
pensa quais são os 3 ou 4 pontos que você quer ressaltar. E aí, utiliza pausas para esses pontos que você quer ressaltar. O que acaba acontecendo com as pausas é o seguinte: eu falo uma frase, aí eu deixo um silêncio de 1 segundo ou 2 segundos. O que o cérebro vai fazer é tentar preencher. O cérebro vai fazer: o que está acontecendo aqui? E aí ele vai tentar se conectar com alguma coisa. Então ele vai tentar preencher aquele silêncio que está ali. E ele vai preencher com o quê? Com a última coisa que você falou. Isso é uma técnica super conhecida de oratória. Não tão conhecida, na verdade é uma técnica bastante antiga de oratória, mas não tão utilizada. Então, o que o cérebro vai fazer? Ele vai tentar preencher aquilo. Então, quando a gente usa pausas, o que acaba acontecendo é que aquelas mensagens que a gente deixou por último, elas são ressaltadas. Por isso que as pausas elas são tão ricas em oratória de uma maneira geral, e elas devem ser super utilizadas em oratória virtual, porque elas causam um efeito danado de atrair a atenção, que o cérebro faz o que está acontecendo aqui? E de causar ou desconforto, ou de causar reflexão, ou de deixar minha mensagem retumbando, ressoando ali. Então, tem várias coisas legais com relação à pausa. Usa as pausas e depois conta pra gente como é que foi. Outras, então, 2 técnicas, visual, usar voz e pausa. Terceira coisa é, deixa as pessoas ativas. Cara, as pessoas aprendem e as pessoas se engajam mais quando elas estão fazendo as coisas. Super importante deixar as pessoas ativas. Então, sugere elas anotarem, faz perguntas para elas, como eu tenho feito para vocês, faz coisas do tipo, anota aí, dicas de como fazer. São coisas que fazem com que as pessoas fiquem ativas. Ou, por exemplo, vocês podem usar, quando quem está facilitando cursos, quem não usa salas simultâneas num curso que tem mais do que meia hora, pelo amor de Deus, começa a usar. Porque salas simultâneas é uma maravilha, uma vantagem, um benefício danado e ajuda muito no engajamento de grupos. Então, torne as pessoas ativas. A atividade, ela ajuda a conectar e coloca as pessoas corresponsáveis pelo conteúdo. Então, menos críticas e menos criticidade aumenta a retenção no conteúdo. E outra coisa, planta uma imagem na cabeça das pessoas. Então, com histórias, aí vem o poder do storytelling, que a gente fala bastante também em oratória e didática virtual. Storytelling, metáforas, através de perguntas, através de uma descrição simples. Então, por exemplo, na hora que eu falo pra vocês o catado de slides, cara, tenho certeza que vocês vão lembrar do catado de slides quando vocês fizerem isso. Estou plantando uma ideia na cabeça de vocês. Estou colocando algumas mensagens-chave plantadas dentro do conteúdo, combinados com outros recursos de oratória. Outra coisa, claro, perguntas. Utiliza muitas perguntas. E numa apresentação como a gente está fazendo aqui, por exemplo, que não tem interação, cara, faz perguntas retóricas. Mesmo as perguntas retóricas, elas são super poderosas. Então, o que são as perguntas retóricas? São aquelas perguntas que você mesmo pergunta e você mesmo responde. Não são perguntas para as quais você já tem a resposta, você não quer buscar a resposta da audiência. Então, vou dar um exemplo. Então, que a gente ensina pra caramba isso quando a gente está ensinando a facilitar para grandes plateias, ou que a gente utiliza mesmo quando a gente está facilitando para grandes plateias, principalmente. Quando você está em grandes plateias, ou aqui, por exemplo, que tem uma plateia, mas que eu não tenho acesso a essa plateia, eu não posso fazer a interação, que é uma técnica super rica para criar a conexão. Então, o que eu faço? Eu uso o cérebro das pessoas o tempo todo. Então, posso fazer da seguinte forma com vocês. Vai lá, vou fazer e aí vocês me contam como é que foi. E aí, pessoal? Então, qual é a resposta para isso? Pum, pergunta retórica. Pausa de 1 segundo, conta 1001, e aí vem a resposta. Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí eu continuo. Aqui eu coloquei 2 técnicas conectadas. O que eu coloquei? Uma pergunta retórica, que a pessoa para. Na verdade, 3 técnicas conectadas. Botei uma pausa no meio
e depois, que é o tempo para eu respirar, ou eu posso até tomar uma água, ou sento para trás na cadeira, e depois eu coloco uma resposta que a gente chama resposta apelativa, que é essa pergunta de $1 milhão. As respostas apelativas, elas são ótimas, tem que ser usadas com parcimônia, mas elas são ótimas para causar curiosidade e, mais uma vez, elas são recursos para capturar a atenção do cérebro novamente. Porque aí, cara, a pessoa fala, cara, pergunta de $1 milhão, então deixa eu prestar atenção. E aí, você conecta com a pessoa por mais alguns minutos. E aí, por fim, a gente falou dos visuais, falou da voz, falou de manter as pessoas ativas, falou de colocar uma imagem na cabeça deles, falou das perguntas, e que a gente pode usar perguntas retóricas. E por último, um recurso que quase ninguém usa e que na próxima live que a gente fizer sobre esse tema, eu queria muito fazer ou no YouTube ou numa outra ferramenta, porque aí a gente pode usar, ou no Zoom mesmo, que a gente pode usar esses recursos até de uma maneira mais ostensiva, que seja mais visual e mais aplicável, que é essa última técnica é filmes. Cara, filmes são super poderosos para mandar mensagens, principalmente aquelas mensagens que são mensagens difíceis. Então, sabe aquelas mensagens que você fala, eu, o mensageiro da má notícia? Meu Deus do céu, já vou causar um problema. Cara, os filmes são super poderosos para isso. E a gente vê facilitadores de cursos usando muito isso é super usado em cursos, mas poucos oradores fazendo isso para reuniões nas empresas, reuniões corporativas, enfim, consultorias e tudo mais. A gente usa, demorei um tempo para usar isso, mas há alguns anos a gente usa isso nas nossas próprias apresentações. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a apresentação de diagnóstico para cliente, a gente está falando muito sobre comportamento e algumas coisas a gente tem que tangibilizar. E, principalmente, a gente tem que, muitas vezes, dar notícias bem ruins para os nossos clientes, do tipo, olha, tua equipe não tem boas habilidades ou não tem comportamentos que ajudem nisso que vocês estão buscando. E, cara, vocês, como líderes, são os responsáveis por isso. Às vezes, a mensagem ela é bastante difícil de passar ali. E aí, filmes, eles são super poderosos para isso. Eu usei filme numa apresentação, numa reunião com um cliente na semana passada. Cara, o filme fez todo o trabalho que eu tinha para fazer. Tive um grupo lá super engajado justamente no que eu queria e em torno do tema que eu tinha definido que eu queria que fosse a mensagem-chave que eles levassem para casa para alcançar o resultado que a gente queria. Então, principalmente se você está em vendas, se você vai negociar com o teu chefe, se você vai fazer apresentações internas, usa filmes, que eles são um bom recurso. E aí, como é que a gente usa todas essas técnicas juntos? Combina todas elas. Coloca essas técnicas, planeja pedaço a pedaço. Aquele negócio que a gente fazia muitas vezes no virtual, no presencial, que é, vamos lá, malabares, e a gente solta, é muito mais difícil de fazer no virtual. Porque o virtual exige, e a gente está num processo ainda de aprendizado, como apresentadores virtuais nessa intensidade que nós estamos vivendo agora. Então, ele exige uma preparação com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de diversidade do que a gente tinha antes. Então, combina os visuais, depois usa as pausas, pensa como é que você vai colocar as pessoas ativas, em que momento que você vai usar imagens, quais são as perguntas retóricas e quais são os filmes. Então, pessoal, é isso. A gente tem poucos minutos restantes aqui para a nossa live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu queria trazer para vocês aqui um convite para um curso que a gente está lançando na Go Ahead For You. Quero compartilhar com vocês em primeira mão esse curso I Can Fly, que vai trazer todos esses temas que a gente acabou de ver em 12 horas, são 3 encontros de 4 horas cada dia, a partir do dia 11 de agosto, do dia 11 ao dia 13 de agosto. E a gente traz todos esses conteúdos de oratória, de como facilitar cursos em profundidade, com metodologia prática, e os participantes fazem apresentações
fazem os cursos e são gravados e recebem os feedbacks na hora para realmente conseguir aplicar aquele conteúdo todos os dias. Eu sou suspeita para falar, eu adoro esse curso e principalmente porque esse curso é um divisor de águas de todas, para todas as pessoas que participam deles. Eu adoro os comentários que as pessoas fazem. Depois desse curso eu nunca mais fiz apresentações do jeito que eu fazia antes.